Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora em mais um formato especial onde eu trouxe o Marconde Marques para nos trazer as últimas atualizações do caso Vitória. Nós também vamos abordar o caso Bruna Oliveira e tantos outros de mulheres que também tiveram a vida tirada de forma brutal nos últimos dias. Quem ainda não é inscrito no canal do Marconde Marques, se inscreva por lá, é só digitar Marconde Marques que vocês conseguem acessar o canal dele e ele faz um jornalismo de muita responsabilidade e investigativo de forma excelente, então se inscrevam lá no canal dele também, se inscreva no meu canal, já vai deixando aí nos comentários o que você está achando da entrevista, curta o vídeo e me siga na rede social que estará aqui na tela, que lá nós temos um contato mais direto. Bom, então é isso e bora para a entrevista. Bom, pessoal, estamos aqui em mais um formato especial para trazer as últimas atualizações do caso Vitória e ninguém melhor para fazer isso aqui conosco que o Marconde Marques, jornalista investigativo que está aí desde o início desse caso, trazendo atualizações para a gente, tendo informações exclusivas. Muito obrigada, Marconde, por ter aceitado mais uma vez participar aqui do meu canal. Eu que agradeço, Giovana. Eu me sinto em casa aqui, me sinto muito honrado de dividir a tela contigo e tentar colocar para o nosso público o maior número de informações, sempre dentro da ética, sempre dentro da verdade, não fugindo do assunto e com muito respeito às pessoas que estão envolvidas. Sim, com certeza, isso é o principal. Da última vez que a gente conversou, a gente tinha uma situação ali da investigação que estava em andamento, com o principal suspeito de ter tirado a vida da Vitória Regina preso em prisão preventiva, correto? Agora em prisão, ele ainda está em temporária, não saiu a resposta do juiz para transformar a temporária em preventiva. Com a denúncia, o que acontece? Com a denúncia do Ministério Público, ele pede que a prisão temporária seja convertida em preventiva. Vai para o juiz que dá sua decisão se acata a denúncia da forma como foi apresentada pelo Ministério Público e se oferece ali a resposta positiva para o Ministério Público com relação à prisão preventiva, que, ao meu ver, não tem nenhum fator que faça com que o Michael saia da prisão. Sim, e agora nós estamos aí com o inquérito final da investigação. Isso. O inquérito, esse é um ponto muito interessante, tá, Giovana? O inquérito, ele foi faseado. Ele foi feito em fases. Por quê? Porque como o Michael estava em prisão temporária, caso o delegado requisitasse uma prorrogação de tempo, no dia 3 de maio, à meia-noite, Michael seria colocado em liberdade. Para que isso não acontecesse, para que não tivesse um clamor público com relação à liberdade dele, o delegado fez por bem finalizar parte do inquérito, essa primeira parte com relação a Michael, e abrir um segundo inquérito agora, falando sobre a participação de terceiros, da ocultação e também de uma melhor investigação do crime, que ele tem agora mais tempo. Então, por isso, a decisão foi uma decisão acertada do delegado em relação a finalizar e fazer faseado, primeiro para garantir a prisão do Michael e depois para ter um tempo hábil para conseguir alcançar terceiros se assim estiverem na investigação. Por isso que nós tivemos esse ponto. Por isso que agora, com a prisão do Michael e a possibilidade da investigação alcançar outras pessoas, nós vamos ver uma outra linha que vai ser complementar à primeira. Espero que seja mais detalhada, né? Estamos aqui, ó, eu tô com o inquérito final na minha mão, eu imprimi aqui porque eu sou meio analógica quanto a isso, eu não gosto de ficar lendo nada em computador, celular, porque não dá para grifar, não dá para tomar nota, então eu imprimi tudo aqui, tomei nota dos principais pontos que eu vou trazer aqui para a gente conversar do que foi concluído nessa primeira parte do inquérito da investigação, mas antes eu queria abordar alguns assuntos que ficaram em aberto na primeira live, porque ainda estava em andamento, como por exemplo, aquela bomba da mãe do Michael se comunicar com ele enquanto ele estava em prisão temporária.
o que que aconteceu depois disso? Teve alguma investigação quanto a isso? Por que que o Michael estava com o celular? De quem era aquele celular? Olha, não teve nada sobre isso, nenhuma investigação, não teve absolutamente nada. O Ministério Público não foi provocado pela defesa do Michael ou pela família, no caso, que seria o advogado da família, ou mesmo pela própria polícia. Então, isso daí vai ser um ponto que vai ficar obscuro. Ao meu ver, vai ficar obscuro, a não ser que entre a corregedoria para tentar entender por que foi fornecido um celular ao investigado à época, para que ele entrasse em contato com a família, entrasse em contato com a mãe. E o pior é que ele está tão à vontade naquela ligação que ele fala tudo. Esse áudio eu vou trazer depois, na semana que vem, eu acredito que eu traga na semana que vem, ele tem aproximadamente 6 minutos. Nós vimos ali por volta de 1 minuto, 1 minuto e 30. Ele é muito mais comprometedor do que se apresenta ali. Ele é muito mais comprometedor. Ele coloca ali, aquela ligação coloca a lisura da confissão muito em xeque. E partindo do princípio que o celular foi fornecido por alguém da delegacia, porque ele não poderia ter contato com o seu próprio celular, nem de advogados, isso tem que ser uma pauta da corregedoria, mas não sei se será. Eu fiz Então, uma entrevista com o Dr. Fábio Costa, o advogado da família da Vitória, e ele falou que iria submeter a questão à corregedoria, né? Mas aí eu não sei como que ficou a partir disso. Eu acredito que eu vou marcar uma outra entrevista com ele. Essa semana acabou não casando nossos horários, mas semana que vem, se tudo der certo, marcar uma outra entrevista com ele para ele nos atualizar quanto a isso, porque é uma falha grave aqui da investigação, né? não, é um procedimento, não é nem falha grave, é um procedimento que não é correto. Não é porque você está buscando a verdade que você pode usar de meios artificiais para se conseguir. Mas eu estou aqui elucubrando, tá? Mas nós colocamos ele numa sala ao lado que ele não sabia que nós estávamos escutando. Mesmo assim, mesmo que por conta da busca da verdade, você não pode cometer esse tipo de erro. Você não pode fornecer. A lei é clara. Após a prisão, a pessoa só pode se comunicar com seus advogados ou através de carta. Está na lei. Sim. Então, e quem que seria prejudicado em uma eventual investigação? Seria responsabilizado por isso? O delegado, né? O delegado. Processo administrativo que seria colocado contra o delegado. E é do Fábio Senat? É Senat? Isso. Que estava responsável naquele momento? Ele mesmo. Foi ele que colheu a confissão. Confissão essa que, segundo esse áudio do Michael, foi uma confissão forçada, tá? Uma confissão por coação, tá? Uma coação moral irresistível. Se foi uma coação ou não, aí parte do trabalho iniciativo da corregedoria para que se coloque dessa forma ou não. Porque se colocando em uma coação, aquela confissão não tem valor nenhum. Ela já não tem valor quase que algum, porque o que ele confessa não se coloca dentro dos autos. Uma confissão ser aceita, ela tem que ter também as provas que corroborem que aquela história é verdadeira. E o que ele traz ali não é verdadeiro. O único ponto de verdade que ele fala é que ele encontrou a Vitória. Fora isso, toda a história que ele cria ali, ela é fictícia. Ela foge da realidade. Então, aquela confissão para a prova não é válida. Os meios legais ali, nos procedimentos agora processuais, que agora, verdadeiramente agora é processo, antes era uma investigação, a partir do momento da denúncia do Ministério Público vira um processo, é que nós vamos ter a produção de provas reais, que será ali na audiência de instrução e julgamento, onde já são produzidas provas. Depois disso, o juiz, ele entende que a decisão do juiz mediante as provas, ele vai desqualificar, impronunciar ou pronunciar. Pronunciando, ele vai para uma outra fase, que é o tribunal do júri,
que aí não é mais decisão do juiz, é decisão dos seus pares da sociedade, uma decisão da sociedade em si, dos jurados. Mas isso tudo baseado nas provas que serão colocadas a partir da audiência de instrução, julgamento, a partir da investigação do próprio Ministério Público, que terá agora como testemunhas a própria investigação realizada pelo delegado e pelos policiais. Então, Certo. essa fase agora é a fase verdadeira em que os advogados podem atuar produzindo provas e que a defesa pode atuar tentando atenuar a pena do réu. E por isso que é tão sensível ter uma investigação mal feita de um caso, porque vai chegar ali no momento crucial, que é perante o júri demonstrar quais são as provas que tem que o Michael é o culpado e contra a defesa dele, que vai tentar colocar em dúvida toda a investigação. E assim, pelo que a gente acompanhou até o momento, tem bastante coisa para colocar em dúvida a investigação. A própria confissão do Michael, ela não se materializa. Eu estava aqui pensando, né, eu sempre fico aqui imaginando em que ponto do crime que ele participou. Eu acredito que ele participou do crime, mas conforme você mesmo falou, eu acredito que ele participou na captura, principalmente, da Vitória. Na parte de ocultação do cadáver, eu acredito que possivelmente tem outras pessoas envolvidas. Claro que isso é só uma opinião minha, com base no que eu tive de informação até o momento, porque ele mentiu quanto a tudo isso. Se ele não mentiu porque ele quis demonstrar que ele de fato estava mentindo, que ele estava inventando tudo aquilo, então ele não participou da ocultação do cadáver, porque ele falou que o corpo estava de um jeito e foi encontrado de outro. Eu conversei com o Dr. Fábio Costa sobre essa minha teoria, que eu já trouxe aqui algumas vezes, de ele ter mentido de propósito para demonstrar que ele estava mentindo, para não valer exatamente a confissão dele. Mas o Dr. Fábio Costa não acredita nessa teoria, porque ele fala que o Michael não seria sagaz o suficiente para isso. Ele não usou essa palavra, né? Eu que estou usando aqui para interpretar o que ele quis dizer. Eu vou complementar a sua teoria, tá? Eu gosto muito da sua teoria, eu também participo de uma parte dela, o que me chegou, tá? Nós temos ali dentro da investigação, como é que eu posso te colocar? Muitas vertentes de pessoas que estão dentro da investigação, que vão, às vezes, de encontro, de frente ao que o próprio delegado acredita. Então, você tem uma equipe que faz a investigação, não somente uma pessoa. E cada um tem uma corrente de pensamento. Uma das correntes que me chegou foi aqui. Michael, em companhia de terceiros, ele arrebata Vitória na parte ali próximo à entrada do atalho que ela utilizaria para ir para sua casa. Tanto que tem uma pessoa que entrou em contato comigo, que deu as informações dos gritos em um horário oportuno, que foi: me solta, me solta, me solta, 3 vezes, está me machucando, me solta, está me machucando. Depois cessa, essa pessoa não consegue enxergar quem era, não consegue, estava no escuro. Ela antes escuta um barulho de carro, mas ali é normal passar carro. E assim ele vai. Dentro dessa possibilidade, nós temos 2 pessoas no carro. O que nós temos ali para corroborar essa tese? Uma testemunha, ao passar num ponto em que o Michael estava com seu carro parado, ela enxerga dentro do carro uma terceira pessoa que ele não reconhece como Michael. Essa pessoa, segundo ele, no primeiro momento, achou que estava de casaco e capuz. Ou era um cabelo mais no estilo afro, uma coisa desse tipo. Mas ele não reconheceu o Michael, sabia que era uma terceira pessoa. Então, já temos uma testemunha ocular disso. Certo. Ele passa. Então, a tese que me chegou foi essa. Eles vão em direção à casa do Michael. Ele fica entrando e saindo com o carro, não sei se vai fazendo vários barulhos. Depois, ele para o carro e pessoas descem e falam assim: agora tá bom, o carro tá bom. Isso é corroborado
por duas testemunhas, dois vizinhos de casas diferentes, que escutam vozes masculinas no horário